Vamos falar um pouquinho sobre capacitores hoje e sobre a manutenção que a gente normalmente faz em videogames como o Super Nintendo. O capacitor é essa peça aqui. No caso, essa é uma pecinha meio grande, tá? A maioria dos capacitores não são tão grandes assim, mas geralmente capacitores de filtro de fonte acabam sendo grandes dessa forma. Isso é o que a gente chama de capacitor eletrolítico. É um capacitor tem polaridade, ele armazena bastante energia, então toda vez que a gente mexe num capacitor desse, é bom, apenas como garantia, a gente dá um curto-circuito neles para garantir que não tem nenhuma energia armazenada. Se ele estivesse energizado, sairia uma faísca, literalmente. Tem que tomar cuidado nesse vídeo que eu estou com um zoom bem próximo para não sair do frame. Queria mostrar para vocês o que tem dentro de um capacitor desses. Ok. Aqui a gente tem essa fita que vai nessa perna. Vocês veem que ele está todo úmido do fluido eletrolítico que ele tem. Geralmente, a construção desses capacitores são muito parecidas com o capacitor com a bateria, tá? Uma bateria de telefone ou qualquer bateria dessas. Mas, geralmente são duas camadas de material separado por um papel. E aqui a gente começa a ver. Pronto. Então aqui o que nós temos? Uma camada de material, um papel isolando os dois, ou separando os dois. E a outra folha, tá? Perfeito. O que acontece normalmente, tá? Normalmente esse líquido acaba secando nos capacitores com a idade ou quando você aplica a tensão demasiada neles e eles se deterioram e deixam de realizar a ação que eles deveriam. Logicamente, essa aqui é uma versão gritante aí, tá, de um capacitor. Normalmente eles são muito menores, como um capacitorzinho desse, que ainda é grande, tá? E capacitores menores, como o que a gente vai ver durante esse vídeo. Mas daqui a gente já tem uma ideia do que se trata. Agora que a gente viu o que um capacitor tem dentro dele, qual é a construção dele, eu gostaria de entrar no Super Nintendo. O Super Nintendo, como todos os consoles, ele tem vários capacitorzinhos. E esses capacitores, como eu falei, com a idade, eles vão secando e eles vão parando de funcionar. Então o que a gente acaba tendo é um videogame que fica com esse problema. Viram esse ruído? Isso é falta de filtro, ou seja, algum capacitor aqui está ruim, consequentemente ele não está fazendo o trabalho dele de filtrar o ruído que está indo para a televisão, ou o som que está indo para a televisão. Bom, como a gente corrige isso? A gente substitui o capacitor que estiver com problema. Como é muito difícil descobrir qual desses vários capacitores
está com problema e a realidade é, se tem um capacitor com problema, é muito provável que os outros eventualmente vão dar problema também. O que a gente geralmente faz é substituir todos, tá? Ou pelo menos deveria ser feito. Porque a vida útil desses capacitores é algo entre 7 e 10 anos. Esses consoles já têm praticamente 20. Então, alguns deles pelo menos. Então, já foi a hora, entendeu? Eventualmente vai ter que ser trocado. Eu, quando vendo meus videogames, geralmente, tá? Se ele me apresenta qualquer tipo de situação dessa, eu já troco tudo. Por quê? Porque um kitzinho com todos os capacitores do Super Nintendo custa em torno de R$10. Na realidade, os capacitores mesmo custam em torno de uns R$6, 50 centavos, 50 centavos cada um. Ele acaba ficando próximo dos R$10 porque tem outras pecinhas aqui que geralmente os Super Nintendos que eu pego precisam de substituição. Então vamos ver o que a gente tem nesse kit aqui. Bom, como eu falei para vocês, vários capacitores para a gente trocar. Esse aqui, perdão, é um regulador de tensão 7805. Isso quer dizer que ele regula a tensão para 5 volts, 0,5 volts. Isso é este CI aqui. É bem comum ele dar problema, tá? Nem todos. Esse aqui, por exemplo, só do fato do Super Nintendo estar ligando, quer dizer que ele está bem, tá ok. Então ele provavelmente não vai precisar ser trocado. Eu posso trocar se eu quiser substituir isso por manutenção preventiva. Mas realmente não é uma peça que precisa de manutenção preventiva. Ele teoricamente não tem uma vida útil. Se ele não for abusado, ele vai funcionar aí eternamente ou algo próximo disso. Aqui nós temos um fusível. Por quê? Porque o pessoal adora fazer coisas como esta. Deixa eu ver se está no foco. Tá. Ok. Se vocês olharem, esse fusível aqui provavelmente está queimado, porque o pessoal colocou um fiozinho por fora, fazendo o papel de fusível. Quando você coloca um fiozinho fino desses, é muito provável que ele vai fazer o trabalho do fusível. Se passar mais do que, sei lá, seus 2 amperes, ele vai estourar. Mas é um fiozinho de um fio qualquer. A gente não sabe exatamente quanto que ele suporta. Se é 1 ampere, 2, 2,5, 5, não sei. Então não é legal fazer isso. Tá? Eu já vou tirar isso aqui. E com isso a gente já vai, provavelmente o videogame nem liga. Na realidade ele ligou, ou seja, eu não faço nem ideia de por que tinham colocado esse fio. Não, aparentemente ele está alimentando a saída de vídeo, mas ele não está indo realmente pro... Não, tá assim. Ou seja, alguma mente brilhante... Uau! Alguma mente brilhante decidiu que era melhor bypassar o fusível de 1,5, colocando um fio que ele não faz a menor ideia de quanto é que vai suportar. Então, parabéns. Então, já sabemos que o fusível também é desnecessário. Os fusíveis aqui são diferentes, obviamente, tá? Esse aqui é um fusível pico, que é um pouco difícil e um pouco caro de encontrar. Ele faz o mesmo trabalho que esses fusíveis. Então não há necessidade da gente usar um fusível pico. Quando eu acho, eu compro. Mas na realidade é incomum você achar, pelo menos nas eletrônicas que eu tenho perto de casa. Então eu acabo usando fusíveis de vidro normal. Não há problema nessa modificação. São fusíveis de qualquer forma. Apesar de nem todos os fusíveis serem iguais. Nesse caso, não há problema. Aí a gente entra nos capacitores de fato. Bom, o que vamos fazer? Primeira coisa é começar a trocar os capacitores que estão aqui em volta da área de vídeo. Tá? Eles são, não apenas eles obviamente, mas são os mais próximos aqui da filtragem do áudio e de vídeo.
No entanto, eles podem estar bons e algum outro estar ruim, não é incomum. Mas vamos começar por aqui e ver se a gente acha o capacitor que realmente está dando problema. O legal do Super Nintendo é que todos os capacitores são identificados, então se a gente olhar aqui em cima, a gente vai ver, provavelmente vocês não vão conseguir ver. Será que ele vai focar? Ia ser tão bom. Eu acho que ele não. Vamos tentar aqui. Ah! Tá vendo isso aí? 47. Isso quer dizer que ele é 47 microfarad. E esses pequenininhos aqui, foca, são 10. 10, 16. Isso quer dizer que ele é 10 microfarads por 16 volts. Tá. Então, vamos começar a limpar esses capacitores e colocar os novos. Vamos começar tirando esses aqui, até para a gente ver uma diferença que existe entre os capacitores. Isso aqui é um trabalho de paciência, minucioso. Esquenta um pouquinho, puxa um pouquinho. Nunca força a barra, tá? Porque senão você faz o que eu acabei de fazer aqui, que é quebrar uma trilha, tá vendo? A trilha sai junto com a perna do capacitor. Isso é um saco, tá? Infelizmente, mas acontece. Nesse caso, a gente precisa ver o que é que eu arranquei e buscar o outro ponto da trilha para que eu possa soldar. Neste caso, ok, depois de procurar um pouquinho eu consegui determinar que ele vem desse padzinho aqui. Então, feito. Bom, falar um pouquinho sobre diferenças de capacitores. Este é um capacitor SMD. Ele é de superfície, ou seja, ele é soldado e ele não atravessa para o outro lado da placa. Ele é soldado diretamente deste lado. Se a gente olhar esse capacitor aqui, a gente vai ver que do outro lado da placa as perninhas dele aparecem. Enquanto o SMD, ele não tem furos. Não há problema a gente substituir um SMD por uma peça normal. No entanto, a gente vai soldar apenas deste lado, sem passar ela de fato para o outro lado, tá? Esse aqui é um 10 microfarads, 16 volts. Esse risquinho preto é o terra, tá? Aponta para onde ele estava, para onde seria o terra dele. Neste caso, o terra é para baixo. Ele estava soldado desta forma. Então, terra aqui, ou o negativo, né? Ali, e do outro lado, o positivo. Agora eu quero o bom de novo. Aqui a gente vai diminuir a perna dele, já que a gente não vai atravessar para o outro lado da placa. Eu gosto de dobrar um pouquinho, só para facilitar a vida na hora de soldar. Como eu estourei um dos padzinhos onde ele iria soldado, eu vou primeiro soldar onde ele ainda tem o pad e depois eu soldo a outra ponta.
as soldas de SMD que, né, que eu estou fazendo aqui, infelizmente, essas eu me resigno a aguentar umas soldas mais feias. Normalmente eu gosto de fazer solda bonita, mas não quero ficar pelando e de repente uma trilha dessa sai na ponta do ferro de solda. Então, prendeu, é isso. Não fica embelezando, porque você nunca sabe. Tá difícil, vai ser o último mesmo? Ih, cacete. Ufa, não. Achei que eu tinha arrancado a trilha. Bom, mais um 3.33. Na verdade, se não for esse, o bicho vai pegar, porque eu acho que já foram todos os capacitores. Eu só vejo mais um capacitor ali. E curiosamente eu não estou vendo a peça na minha bancada. Será que eu separei um a menos no meu kit? Opa! Acabou a bateria, acabou o armazenamento. Voltamos. Para variar, o armazenamento do meu celular acabou. Bom, parece que o último capacitor que a gente trocou resolveu o problema. E ainda tem algum ruidinho de fundo, o que não é incomum, tá? Mas a gente também não terminou ainda o serviço. A gente ainda tem um capacitor para trocar e um capacitor para adicionar. Olha só, primeiro vamos trocar esse aqui. Perfeito. E, bom, com isso a gente substituiu todos os capacitores eletrolíticos que vinham originalmente com o console. Agora sim. Vamos lá de novo, hein? Perfeito. Aí, se você já parou para olhar essa placa, e você teve bastante tempo durante esse vídeo, você deve estar vendo que existe essa área aqui, que não tem nada, mas está escrito C67. C67 é para capacitor 67.
Cadê o capacitor que deveria estar aqui? Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Isso aqui é economia de custos. Então, no começo, o Super Nintendo saíam com esse capacitor. Ele é um capacitor alto, ele é um capacitor de 1000 microfarads por 25 volts. E a Nintendo parou de colocar eles no console porque ele não é essencial. Ele filtra frequências e tudo mais, seria legal tê-lo. Mas, para diminuir o custo, ela começou a cortar esse capacitor. Então, a maioria dos consoles que você pegar hoje em dia, eles não têm esse capacitor, nunca tiveram. Tá? Se você olhar aqui, você vê que ele não tem nenhuma marca de solda. Então, por que não? Esse é um capacitor que é um pouco mais caro, é um capacitor que enquanto esses capacitorzinhos custam 50 centavos, esse aqui custa seus 75, mais caro, né? Aquela história, você está fazendo 10 milhões de unidades, é um valor bem alto, entendeu? Mas para mim, não tem por que não fazer. Ainda mais porque isso aqui é um trabalho de restauração, não um trabalho de realmente produção em massa. Então, vamos restaurar direito. Isso aqui tende a diminuir ainda mais o ruído, não muito, não é nada absurdo. Mas de repente, dependendo do sistema de som que você tem ligado na tua televisão, é possível que você note. Como eu falei, esse regulador de tensão não está com problema, então não tem por que trocar ele, e o fusível está ok. O que eu fiz aqui, dobrei esses dois capacitores, se eles ficarem de pé, o dissipador vai pegar neles. Vamos verificar como é que ficou o nosso som agora. Aumentar bastante o volume. Maravilha. A gente ouve ainda mas é normal. Perfeito. Resolvido. Bom, não gastamos nem 10 reais na realidade, já que a gente não precisou trocar o regulador e não trocamos o fusível. Então, um serviço que custa em peças, sei lá, os seus 8 reais, é bastante mão de obra, não vou mentir, a gente substituiu todos os capacitores do Super Nintendo, foram umas 3 horas de trabalho aí, tá? Mas isso que eu estou explicando, falando, se eu só estivesse trabalhando seria obviamente muito mais rápido, mas com isso a gente tem um videogame que provavelmente não deve dar problema nos seus próximos 5, 10, quem sabe 15 anos.